E aí, gente? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Deixa eu ver aqui. Tem a solicitação da Tameia. Boa. E Tameia, deu certinho, hein? Ei, minha amiga, Ei, como é que você tudo tá? bom? Tudo bom? Tudo jóia, tudo Quanto tempo a gente não se certo. fala, né? É verdade, faz tempo. Faz É. tempo, Tameia, faz tempo. Então, olha Uhum. aqui, espera aqui a Ludmilla e o William vão entrar com a Sim. gente. Tá. Quanta reviravolta, né? Quanta coisa acontecendo, Pelo né, amor de professor? Deus. Está melhor que Netflix. Não é? É, ué. É. Eita. Cadê? Vamos ver se A a Ludmilla já Ludmilla, né? entrou. Aham. Tô catando a Ludmilla, depois a gente tira os comentários aqui. Tá. Estão perguntando qual o assunto, tem como fixar? Aqui é tanto assunto, né? A gente, na verdade, vai tentar discutir sobre 3 temas, né? A gente vai discutir sobre o caso Daniel, discutir um pouquinho também sobre a criminalização da homofobia e um pouquinho também sobre a decisão do Fachin, impedindo que as forças policiais continuassem a sua atividade policial nas favelas cariocas, né? Então, são essas Sim, decisões assim mais que tem mais a ver com a área penal e processual penal. Vamos fazer esse semináriozinho aqui para que a turma entenda também que a gente está aqui, mas não na qualidade, né, de procuradora da República, de juiz e tal, para que não tenha nenhum problema. A gente está aqui como professor. isso Então, mesmo, para que a gente isso. possa ter liberdade para a gente falar, né? E nem eu como secretário aqui de Justiça e Segurança Pública também. Meu governo não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Isso, eu sempre deixo bem claro que eu também nunca falo em nome do Ministério Público Federal, né? Quem fala é o Uhum, Procurador-Geral da República, eu estou aqui como uhum, professora de processo penal, né? uhum. A galera colocou aqui que eu tô sem áudio. Você tá me ouvindo bem? Tô Ah, então, perfeitamente. então deve ser o problema do cara lá mesmo. Deve ser. É. Deixa eu ver aqui. Ué, será que a Ludmilla ainda não entrou? Nem a Ludmilla, nem o William. Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Não, por enquanto não. Vamos só esperar mais 5 minutinhos também, que a gente já começa. Claro, lógico. Vamos esperar sim. Mas são muitas emoções. Muitas, muitas. Isso. E hoje à Ah, tarde, inclusive, eu fui entrevistada por uma jornalista, ela perguntou para isso, falou para eu explicar ei, a se a Ludmilla. Graça Ludmilla, Indu. faz o convite que eu te aceito aqui. Ludmilla acabou de mandar um oi aqui. Ah, E o ela William tem, também, se estiver assistindo, pera. é melhor sair e Vamos entrar ficar de nós 4. novo, né? Porque daí Aham. dá para Dá para pedir. ficar nós 4. Aí a gente começa nós 4, depois o Giovanni, ele só pode entrar 8h30, aí a gente fecha com ele. E ele, Ah, Ludmilla, e aí, minha amiga, como é que você tá? Beleza, tudo bom? Tô falando com a Boa Tamé noite para aqui, que isso aqui tá melhor você. que Netflix. Não tá? Eu tava tentando entrar aqui, já tinha lançado pedidos que vocês não tinham Já visto. tinha? Tudo Ah, bom, então pera, Tamé? deixa eu ver aqui. Beleza? Tudo bom, Deixa eu ver aqui Ludmilla? do William. Só tá faltando o William. Vamos começando então? Que aí quando o Vamos William lá. chegar. Aqui, o William tá aqui. Manda um pedido aí, William. Que aí começamos nós 4. Manda aí, Brodinho. Manda o teu pedido aí. É, ele tá. Não tem como puxar ele? Ou então, doutor William, melhor sair, voltar e pedir para participar, né? Acho que é mais fácil. Uhum. Não consignados? O que é não consignados, brother? Não Não consegue. consigo. Você não consegue o quê, cara? Claro que consegue. Mas, Macaco professor foi a louco Rogério, porque não consegue apertar um botão? a gente tem que puxar ele, acho que dá também. Vai É. aqui na Faz, lateral. ensina aí também. É. Clica no comentário dele e vê se tem como puxar. Tá, peraí. É que pra gente não aparece, mas para ele aparece como pedir. Papá. Adicionar a função de moderador, deve ser isso, ó. Não sei. É, mano, manda um convite. Eu já adicionei aqui, mas não deu certo, não. Peraí. Pensa num cara William, ruim sai desse e entra negócio, de só eu, viu? novo. Vocês ouviram eco? O quê? Tá eco, Tá sim. eco, né? Deixa eu tirar o fone para ver se melhora.
É melhor. Alô, alô, testando. Tá Pra mim, ótimo. não é eco, não. Melhorou agora, né? Melhorou. Eu vou ficar sem o fone. William, manda um convite aí, cara. Já tentei te chamar aqui, não deu certo, não. Faz o pedido aí. O ideal é sair e voltar de novo. Daí aparece um Uhum. negocinho para clicar, né? Agora veio, agora veio. Boa. Show. Mandei aí. Agora sim. Aê, Demorou, mas brother. aconteceu, hein? Aham, cara. É só apertar um botão, depois te ensino aí como é que vai. Tá bom. Ei, gente, mas, pô, primeiramente, obrigado, viu? Obrigado aí por a gente estar participando aí dessa, vamos dizer, desse seminário, né, desse simpósio aí, entre aspas, porque a gente está vivendo aí momentos complicadíssimos, né? Eu vou tirar aqui os comentários, só para a gente ficar... Ativar comentários, que a gente fica mais à vontade aqui. Mas então, eu estava falando aqui, William, que a gente está vivendo em momentos Netflix, né? Então, com uma decisão atrás da outra, uma decisão, na minha opinião, uma decisão absurda atrás da outra do Supremo Tribunal Federal, a gente está chegando num ponto aí que realmente, assim, na minha opinião, é bem preocupante, né? Então, ontem a gente teve essa condenação aí do Daniel. Hoje, a graça concedida aí pelo presidente da República, né? Coincidentemente, no dia 21, né? 21 de abril, quando se comemora, né, a liberdade. Então, assim, a gente tem visto que a gente está passando por momentos difíceis, né? Momentos bem complicados. Desde que a gente escreveu, né, Ludmila, o Inquérito do Fim do Mundo, aquelas coisas todas. A gente apontava já lá atrás, né, aqueles absurdos todos, né, que estavam acontecendo no Supremo. Mas, enfim, a minha função aqui hoje, mais com vocês, é mais ficar aqui como mediador. E eu queria estar ouvindo todo mundo aqui. Vamos começar por uma ordem rapidinha. Vamos começar aqui pela Tamé, que já está aqui do meu lado, né? E aí a gente vai descendo até chegar no William. Pode ser assim? Mas a gente pode fazer comentários, pode... Vamos lá, nós somos conservadores, ladies first, né? Sim, então começa com a Tamé aqui, Tamé, né, e a Ludmila. Beleza? Tranquilo. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Boa noite, doutor William, que entra agora, Ludmila, professor Rogério, todo mundo está assistindo. Essa questão, essa novela, né, do caso Daniel Silveira, começou desde o dia da prisão dele, né? Aquela prisão em flagrante, que na minha opinião ele é inexistente, não tinha um flagrante, né? Os parlamentares só podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável. Então não era nem flagrante, não eram crimes também inafiançáveis, né? Porque logo depois foi concedida uma fiança, né? Se fosse afiançável, ele não poderia ser preso, né? Enfim, são muitas questões jurídicas, muitas questões de processo penal que não tem explicação, né? Não está adequado, né? Então, desde aquela prisão, que também não poderia ter sido ocorrida por conta da imunidade parlamentar, previsto no artigo 53, que os parlamentares são imunes por suas opiniões, palavras e votos, ainda que a gente não concorde com o que foi dito, ainda que a gente pense que foi exagerado, ele se cedeu, palavras inapropriadas para qualquer pessoa, muito mais para um parlamentar, mas o que vale não é o que eu penso, o que a gente pensa, né? É o que a Constituição diz. E a Constituição disse, imunes por suas opiniões, palavras e votos, né? E daí uma sucessão de irregularidades processuais penais, não existia flagrante, o fato do vídeo estar no ar não torna infração em flagrante, virou um flagrante. Que é crime permanente, a gente sabe que é crime permanente, né? Sequestro, cárcere privado, quando a infração se consome, vai se consumindo no tempo, né? Se consumando, perdão, ao longo do tempo, não é porque está um vídeo que está em flagrante, porque existem ainda outros vídeos de vários políticos também falando impropérios contra o Supremo, contra várias pessoas, e nem por isso foram presos em flagrante, né? Não quero me estender muito, mas ao longo do processo a gente também testemunhou muitas irregularidades, o flagrante perpétuo, que na audiência de custódia, na malfadada audiência de custódia, né, onde todo mundo é solto... Desculpe interromper, mas o agente não está em flagrante. Se tem alguém em flagrante, é o vídeo poderia ser preso a qualquer momento. Talvez. Sim. Já se chegou nesse nível, quem sabe? Exatamente.
Então já falei bastante. Agora vamos passar a bola aí para a Ludmila, para, né? Vamos lá, tem muita coisa aqui. Pode ir lá, Ludmila. Uma infinidade de coisas, né? Sim. Eu fico muito feliz de ter escrito o livro do Inquérito do Fim do Mundo em coautoria com o professor Rogério e outros grandes juristas, porque ficou ali o registro histórico do que aconteceu e muitas coisas aconteceram depois daquilo. E esse desdobramento aqui do caso Daniel Silveira já é, né, um baita desdobramento do Inquérito do Fim do Mundo. Inclusive, tem um livro que foi uma espécie de continuação do Inquérito do Fim do Mundo, um livro chamado Sereis como Deuses. E nesse livro tem, inclusive, um artigo sobre o caso Daniel Silveira. Tá eco ainda, não tá? Tá um pouquinho. Tá, mas tá dando para Tá entender. tranquilo. Eu tô conseguindo Tá tranquilo, entender. Ludmila. Pode ficar tranquilo. Beleza, eu acho que tá com todo mundo, para todo mundo. Acho que comigo tá um Então pouco vamos mais. fechar o microfone, talvez seja melhor, né, pra gente, enquanto um fala. Beleza, vamos ver se melhora um pouco. Então, a Tameia já citou várias irregularidades, tá? A gente pode depois adentrar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais delas. E a Tameia ia começar a falar sobre a questão da irregularidade da audiência de custódia. Então, eu vou complementar aqui sobre essa questão especificamente, que era o que eu estava pensando aqui em falar. A prisão do deputado Daniel Silveira aconteceu naquele suposto estado de flagrância, como a Tameia falou aí, só que não era, obviamente, um flagrante. Flagrante é quando a pessoa ela é flagrada ali praticando um crime naquele exato momento ou acabando de cometer este crime, ou seja, é o smoking gun, ainda está saindo a fumacinha da arma, ele acabou de cometer, digamos assim, o pessoal entender o que é o acabou de cometer. Então, tá lá no artigo 302, fala das hipóteses de flagrância. Então, são essas. Ou o sujeito é pego ali praticando o delito, né, com a boca na botija, ou ele é pego tendo acabado de praticar, ou ele é perseguido ininterruptamente, ou ele é pego, né, momentos depois, com instrumentos, papéis, enfim, coisas que indiquem ser ele o autor do delito. E, evidentemente, o caso do Daniel Silveira não está inserido em nenhuma dessas 4 hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, obviamente, não se trata de um flagrante. Então, foi criada uma hipótese que não está na lei, portanto, hipótese ilegal, né? Não está na lei, então é ilegal, uma hipótese ilegal de prisão em flagrante. E a coisa... Ludmila, só te ressalvando, com um mandado de prisão em flagrante. Eu nunca vi o Instituto Jurídico do mandado de prisão em flagrante. Essa aí a coisa se complicou monumentalmente. Porque eu só vou explicar para o pessoal que não é do direito, que está acompanhando aqui essa aula, esse seminário, o que acontece quando o sujeito ele é preso em flagrante. Aquilo ali vai para as mãos do juiz. E o juiz ele tem que, em 24 horas, acabar com aquele flagrante vai ter que se transformar em uma outra coisa. Aquela prisão em flagrante, ela não vai poder existir por mais de 24 horas. Ela vai ter que se transformar ou em uma prisão preventiva ou em uma liberdade provisória. Aquele flagrante acaba e se transforma em uma outra coisa. E não foi isso que aconteceu no caso do deputado Daniel Silveira. Aquela prisão em flagrante, nas 24 horas, ela continuou flagrante. Ela tinha que ter se transformado em outra coisa. E ela não se transformou. Ela continuou flagrante durante meses. Então, não existe prisão em flagrante que se perpetua no tempo, como aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Então, isso é uma anomalia. Então, além de todas aquelas anomalias que a Tameia mencionou, houve essa anomalia relacionada ao flagrante eterno, ao estado eterno de flagrância que não existe no nosso direito processual. Então, né, eu expliquei aqui o que é esse fenômeno aí da conversão do flagrante, que não aconteceu no momento oportuno. Então, eu vou passar a palavra aí para o próximo, porque são muitas ilegalidades aí para serem apontadas e explicadas aqui nessa aula. Bora, William, contigo agora aqui. Tá sem som.
Bem, primeiro, é uma honra estar aqui com o professor Rogério Greco, um querido de longa data, com a Tâmia, com a Ludmila Grillo, com quem já tivemos vários debates também. E agradeço a presença de todos que estão aqui nesse seminário. É um seminário sobre garantias constitucionais no direito penal e no processo penal. Todos estão aqui na qualidade de professores. Houve um questionamento aqui, uma preocupação das pessoas que gostam da gente, falando assim, mas você pode falar, você sendo magistrado, aí um caso que afeta mais a minha e a Ludmila, e eu quero começar, vamos lá, aqui todo mundo é professor de penal e processo, eu já fui professor de penal e processo, sou da banca, fui da banca várias vezes do concurso de delegado de polícia no Rio de Janeiro, várias bancas, mas hoje eu estou aqui muito mais na qualidade de professor de direito constitucional. E eu quero começar deixando anotado aqui, para quem não conhece, para quem tem qualquer dúvida, que aos magistrados, artigo 36 da LOMAN, diz o seguinte: aos magistrados é vedado, inciso 3º, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, como é o caso, seu ou de outrem, como é o caso de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Opa, então William e Ludmila não podem falar. Espera aí, calma, lê tudo. Ressalvada a crítica nos autos, o que também não é o caso, e em obras técnicas, o que também não é o caso, porque isso aqui não é um livro, não é um artigo, ou no exercício do magistério. Então, já para começar a deixar bem claro, estou aqui no exercício do magistério, a Ludmila também, e também os outros. Né? Então, são todos professores estudando direito constitucional, penal e processo. O que eu queria falar muito rapidamente? Primeiro, eu preciso chamar as pessoas de esquerda que, por acaso, estejam assistindo ou venham assistir isso, para uma reflexão. Eu tenho visto muitas pessoas de esquerda comemorando a condenação de um deputado de direita. E o que eu quero dizer é que, se a gente perde as garantias constitucionais, hoje é o Daniel Silveira, amanhã é você. Hoje é o Daniel Silveira, amanhã sou eu, é meu filho, é meu primo. Então, para as pessoas que estão comemorando, eu gostaria de chamar a reflexão. Outra coisa que eu acho extremamente importante, deixar muito claro, a Tâmia já disse aqui, que o Daniel falou foi absolutamente infeliz, eu deploro, eu não concordo, eu acho que ele está errado, eu acho que ele mandou mal demais. Isso não se fala. A gente precisa pacificar a sociedade. Eu vivo trabalhando pacificação, então eu detesto a fala dele. Agora tem aquilo. Eu não concordo com uma palavra do que você disse, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizê-lo. Essa frase não é minha, essa é uma frase famosa. E aí entra o seguinte caso. Para condená-lo, foi dito assim, isso não foi no exercício do mandato. Meu irmão, desculpe, mas foi no exercício do mandato, sim. Ele não estava brigando com o vizinho, ele não estava discutindo com o cara da quitanda, ele estava falando da pauta dele. Isso que ele está falando é a pauta dele. Ele foi eleito com essa pauta. Então, você não pode dizer, não é o juiz não pode escolher se está ou não está no mandato. Se ele está falando dos assuntos que ele falou na campanha dele, e ele fez um monte de coisa na campanha que eu também não concordo, entendeu? Aquele negócio de rasgar, de quebrar placa e tal, olha só, eu repudio isso. Mas ele tem imunidade. Ponto. Vamos lá, outra coisa que eu queria dizer que é muito importante. A defesa foi multada. Isso é absolutamente inaceitável. Nós temos na Constituição, eu sou professor de Direito Constitucional. Não, William, deixa eu te interromper. Tá certo multar. Tá certíssimo, porque tiveram 400 recursos. 400 recursos. E teve ministro chorando, emocionado pela combatividade da defesa.
para ser multado quando é de direita. É para ser multado quando é conservador. Quando é Então, para vamos lá. defender gente de esquerda, aí não eu tem vou multa. tentar Aí ferrar, é enaltecido, muito aí é assunto. elogiado, aí vale tudo, Gente, se chora, olha né, só. parecendo uma A live. lei prevê Então, a irmão, multa? Prevê. é. A lei prevê multa? Prevê. Agora, o que a gente não pode ter nesse país é Irmão. um candidato de esquerda, uma pessoa de esquerda tem... Eu não fiz a conta, mas eu sei que foram centenas e centenas de recursos. Quase 400 Não tem problema recursos. nenhum. Aí Mais o cara de 400. Mais de 400 no também. toma multa. Não, mas aí pode. Aí a desculpe, gente chora. Aí eu vou chorar eu também. tenho uma ótima relação com a AB. A OAB sabe disso, convivo com a OAB o tempo todo. Agora, cadê a OAB de defender a advocacia? Então, anotem aí. Eu espero, porque a gente ainda está no calor dos acontecimentos, eu realmente espero que a OAB se manifeste. Por isonomia, que é um princípio constitucional. Trata igual tudo, que é pau que bate em Chico, bate em Francisco. Outra coisa que eu queria, ainda sendo rápido, exercício do direito de defesa também está sendo desrespeitado com a Bárbara do Te Atualizei, com o jornalista Oswaldo Eustáquio, com Roberto Jefferson, que eles não estão tendo acesso aos autos. Gente, acesso aos autos para a pessoa, o advogado exercer o seu mistério, é direito de defesa. Direito de defesa está no artigo 5º, isonomia está no artigo 5º. E, para terminar esse início de conversa, e para mim o que é o ponto mais grave, é o seguinte: sou solidário com as vítimas dos ataques feitos pelo deputado Daniel Silveira. Eu acho que ele mandou muito mal. Mas a Constituição diz que o juiz tem que ser imparcial. Todo mundo sabe disso. Não estou falando nada que o senso comum não diga. A vítima não pode julgar quem cometeu o crime. Isso, gente, é 0 a 0. É 6 meses antes da faculdade de Direito. Não é aluno de primeiro semestre que sabe disso, é 6 meses antes. Não, William, então, deixa eu te interromper de novo, irmão. Olha só, eu não quero te interromper muito, mas saiu uma edição atualizada do Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, que era o livro dos inquisidores. Então, assim, a gente está hoje vivendo um momento de inquisição, irmão. As pessoas não estão acordando para isso. A gente está tendo uma Suprema Corte. E só fazendo uma parte rapidinho aqui para não te atrapalhar, William. Quando surgiram esses inquéritos, que a gente chamou de inquéritos do fim do mundo, eu nunca vi, pode ser que a Tameia tenha visto, a Ludmila, você, eu nunca vi foro por prerrogativa da vítima. Eu sempre vi foro por prerrogativa de função. Então, eu nunca vi na minha vida, fiquei 30 anos no MP, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu tenha tido alteração legal, mas foro por prerrogativa da vítima, eu nunca vi isso. E foi isso que aconteceu desde o começo. Então, assim, o Supremo brigou muito por um tal de juiz das garantias. Interessante falar de juiz das garantias, só te interrompendo rápido, irmão. Não, porque eu não estou vendo. Não, a minha fala já acabou um tempão, né? Para irmão, a gente pode fazer isso. Então, assim... Relaxa, segue o jogo, segue o jogo. Não, assim, cara, eu não vi os tais garantistas hiperbólicos monoculares se manifestarem a respeito disso, como se manifestavam antigamente o tempo inteiro, né? Falando que os processos da Lava Jato, todos estavam contaminados, todos eram isso, aquilo. Cadê os caras agora? Vendo essas aberrações que estão acontecendo e ninguém se manifesta. Fica todo mundo quieto, todo mundo calado. E eu me lembro dessas discussões aqui, quando surgiram a respeito do tal de juiz das garantias. Olha só o que diz. E foi uma briga do Supremo, especificamente do Supremo. O Supremo queria muito esse tal de juiz das garantias aqui. Olha como existe uma hipocrisia enorme, irmão. Olha o que diz no artigo 3A, que é o primeiro artigo do juiz das garantias, que fala o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória. Ok. Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Irmão, então assim, a gente está vendo realmente o fim do mundo, porque você tem aí um juiz que é vítima, um juiz que é investigador, um juiz que é acusador e ele é o próprio julgador. Então a gente voltou ao século XV lá no Maleus Maleficarum, cara. Esse que é o problema. E as pessoas estão vibrando, a gente vê a imprensa, nessa imprensa contaminada, gostando dessas condenações, achando que está tudo bacana, tá tudo legal. Desculpe fazer uma parte dentro do seu, a parte da minha fala, mas olha só,
nós estamos num país onde a imprensa está comemorando censura prévia que é vedada pela Constituição. Amanhã, se tiver um golpe de esquerda ou de direita, eu espero que ninguém vai ficar chorando pelos cantos que está sendo censurado, porque hoje essa imprensa comemora a censura prévia que é vedada pela Constituição. Agora, nós estamos cometendo um erro aqui, nós vamos ser acusados de menjupting. Eu gostaria de ouvir as juristas que estão em plena paridade neste momento, compondo esse seminário. Certíssimo, irmão. Então, posso falar Daniel. então? Eu concordo plenamente com vocês, com tudo que foi dito por vocês, né? Essa questão da pena, né, aplicada ao advogado. Eu, na área criminal, nunca vi, não que não possa ser aplicado, mas eu nunca vi, de fato, né? 22 anos que sou procuradora. Vi na área civil algumas coisas, né? Mas é muito difícil num processo criminal, que quando se busca a verdade real, onde é assegurado os direitos constitucionais da ampla defesa, é complicado um juiz apenar o advogado, porque isso pode até vir a caracterizar uma violação do princípio da ampla defesa, do contraditório, enfim, né? E até indo um pouco mais, né? Continuando ao longo do processo, a gente também testemunhou outras irregularidades, né? Quando o próprio Daniel Silveira era impedido de comparecer ao seu julgamento. O argumento que saiu na imprensa é que, por conta da pandemia, né? A pandemia que já não é mais obrigatório o uso de máscara, todos os lugares estão funcionando. Agora, no Supremo, o próprio réu ele é impedido de acompanhar o seu julgamento, né? Isso é uma clara da ampla defesa, né? Ao longo da minha carreira, acredito que vocês também nunca viram isso, esse impedimento, né? Do réu que comparece, que quer entrar no fórum, que quer entrar no Supremo. Exatamente, exatamente. Tem a autodefesa também, que ele pode estar junto com o seu advogado, e ainda mais ele que é formado em direito, poderia passar alguma informação, pedir alguma manifestação do advogado. Então, são muitas irregularidades, né, sendo assim um pouco mais leve, né, que a gente não pode acontecer, né. E, infelizmente, a gente tem que ver também que ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, embora tenha independência funcional, mas eu entendo que não foi uma denúncia adequada, né, por crimes que não foram cometidos no meu entendimento, e também outras medidas que foram aplicadas ao longo do processo, como até aquela fixação da multa diária. Eu nunca vi isso em processo penal, não existe essa possibilidade de multa diária. Então vamos aplicar multa diária para os foragidos, né, para o André do Rep, para todos os outros, né? Se não se entregar à prisão, vai ter multa diária? Isso não está previsto na legislação processual penal. E isso inviabilizou até que ele pudesse exercer o seu direito como parlamentar de permanecer na Câmara dos Deputados, né? Mas ficou inviabilizado por ter essa combinação dessa multa diária e até o próprio bloqueio das contas dele, né? Então era mais essa questão também que eu queria pontuar para não deixar passar batida. E depois a gente fala depois da graça concedida? Você prefere depois, professor? Pode sim também. Vamos ver o que a Ludmila tem também a falar a respeito, e a gente pode passar para a Graça. Tá. Eu queria tocar aqui no assunto, adentrar no assunto que vocês já tocaram a respeito da inviolabilidade dos parlamentares em relação a opiniões, palavras e votos. Isso não é uma regrinha que está em um decreto, sequer em uma lei. Isto é uma norma constitucional que está no artigo 53 da nossa Constituição. Então, isso não é um negócio da nossa cabeça. E nem de uma, abre aspas, leizinha ordinária. Isso nem na lei está. Isso está mais ainda, está na Constituição. Então, essa norma, ela é séria demais para ser ignorada. Então, vamos só adentrar num detalhezinho do artigo 53 da Constituição. O artigo 53 fala o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, 1, opiniões, 2, palavras e 3, votos. Ou seja, tudo que eles falam, seja lá dentro da Câmara dos Deputados, ou lá dentro do Senado, ou do lado de fora, é abrangido pela inviolabilidade. Ou seja, palavras, tudo que eles falam está atingido pela inviolabilidade. A Constituição não faz nenhuma ressalva. E o que significa isso? Que eles, em relação a nós, que não somos parlamentares, eles têm sim
uma liberdade de expressão muito superior a nós que não somos parlamentares, tá certo? A liberdade deles é maior, porque a liberdade deles em matéria de palavra abrange, inclusive, injúrias, calúnias. Eles podem falar a groselha que eles quiserem, tá? Eles podem falar o que quiserem. A Constituição garante que eles falem o que eles quiserem sem incorrer em crime. Então, é crime de fala, crime de palavra. Eles podem fazer isso. E se não fosse assim, do que adiantaria o artigo 53 da Constituição? Se a liberdade deles em matéria de palavra fosse exatamente igual à nossa, né, nós que não somos parlamentares, não precisaria do artigo 53 para dizer que eles podem falar o que eles quiserem, né? Não precisaria. Então, realmente, eles podem extrapolar, isso está previsto. Eles podem extrapolar mesmo, inclusive adentrando na esfera da injúria, da calúnia, da difamação, enfim. E é isso que diferencia a liberdade de expressão do parlamentar, como diz o próprio nome, parlamentar, de parlar, de falar, ou seja, eles podem falar mais do que todos nós que não somos parlamentares. É assim, é isso que a Constituição prevê. E a Constituição prevê o seguinte, que eles são invioláveis, civil e 2, penalmente. Então, eles têm essas duas inviolabilidades em matéria de palavras. Inviolabilidade civil e inviolabilidade penal. Perceba que aqui não aparece a inviolabilidade administrativa. O que significa isso? Que eles não podem ser presos, punidos pelo que eles falaram, agora não podem ser punidos civil e penalmente, ou seja, não podem ir presos e não podem ser condenados a pagar a indenização, pererê parará na esfera civil. Porém, eles podem, por exemplo, perder o mandato por uma quebra de decoro, por exemplo. Isso, o artigo 53 não está proibindo. Então, essa parte, quebrou o decoro, vamos julgá-lo para ele perder o mandato, os pares dele e tudo mais. Isso poderia acontecer, mas ele não pode ser preso e não pode ser condenado civilmente a pagar indenização nenhuma. Então, que fique bem claro isso. É isso que eu queria explicar em relação ao artigo 53. Então, passo aí a palavra para os demais. O William caiu, né? O William caiu, eu estou tentando fazer com que ele volte aqui, não está aparecendo, ele estava com a internet ruim. Depois a gente faz uma vaquinha para ele comprar uma internet boa lá para ele. E assim. Mas eu estava percebendo também. Mas só complementando, desculpa, Rogério, e de fato foi instaurado um procedimento pela Comissão de Ética na Câmara dos Deputados, né? Ele foi julgado e foi apenado com a pena de suspensão, né? Então, a Câmara exerceu o seu papel, não cassou o mandato dele, né? Então, perfeito que a Ludmila falou, né? Algumas pessoas, alguns advogados dizem que nenhum direito é absoluto, que a imunidade parlamentar não é absoluta, mas veja, se a Constituição diz que são invioláveis penal e civilmente, não pode um juiz restringir essa inviolabilidade constitucional. Então, de fato, sim, são imunes, ainda que pratiquem ameaças, ainda que seja uma fala grosseira, que envolva qualquer coisa, eles estão abarcados com essa imunidade mesmo. O que mais me perturba, na verdade, assim, é essa diferença de tratamento, sabe? Se a gente relembrar um pouquinho como é que foi o processo do mensalão, a gente tem aqueles verdadeiros gangsters, né, do dinheiro público. Se você for olhar, por exemplo, a pena que foi aplicada ao Zé Dirceu, ela foi uma pena de 7 anos e 11 meses pelo líder do mensalão. Para quem não entende muito direito, para quem é de fora não está entendendo o que eu estou dizendo, porque se a pena do Zé Dirceu fosse de um pouco mais de 8 anos, o regime dele seria um regime fechado. Mas quando eles aplicaram uma pena de 7 anos e 11 meses, eles já permitiram imediatamente que o mentor do mensalão tivesse uma pena em regime semiaberto. E o que aconteceu aqui agora com o Daniel? Houve uma manobra, né? um malabarismo, vamos dizer, no que diz respeito à aplicação da pena, para que a pena dele fosse superior a 8 anos. E sendo uma pena superior a 8 anos, se não houvesse, né, hoje a graça do presidente da República, a pena dele teria que ser cumprida inicialmente em regime fechado. Então a gente vê, na verdade, assim, uma diferença absurda de tratamento.
E é isso que não pode acontecer. Quando a gente se reúne aqui querendo desabafar, querendo falar para as pessoas exatamente o que está acontecendo, o que a gente quer, na verdade, é que exista um tratamento isonômico, independentemente da ideologia da pessoa. Se a pessoa é conservadora, se ela é progressista, ok, cada um tem um direito. Isso é uma liberdade que nós temos, é uma livre escolha, sabe? É o nosso livre-arbítrio. Então, eu posso escolher ser de direita, eu posso escolher ser de esquerda, ok, mas eu tenho que ter o mesmo tratamento. E isso não vem acontecendo. Quando a gente vê um ministro num congresso, sei lá o quê, fazendo menção ao presidente da República, chamando de inimigo, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: existe uma lei que prevê os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E vários desses ministros, vários, praticaram inúmeros crimes de responsabilidade. Aí eu te pergunto, e cadê a responsabilidade desses ministros? Por que esses ministros não são julgados também? É por isso que quando a gente fala, as pessoas falam, né? Depois do tal do inquérito contra os atos, por conta dos atos antidemocráticos, particularmente, vocês podem até entender de forma diferente de mim, eu não acho um ato antidemocrático querer acabar com o Supremo. Sabe por quê? O ato antidemocrático seria eu querer acabar com o poder judiciário. Isso é uma coisa. Agora, se eu chegar para você também e falar assim, também eu particularmente não vejo necessidade da justiça eleitoral. A justiça, entre aspas, comum, pode julgar os feitos eleitorais, como os juízes das comarcas julgam. Eu não vejo necessidade de uma justiça especializada nesse nível. Eu não estou porque eu acho desnecessária a justiça eleitoral. Da mesma forma, se eu chegar e falar assim, Ludmila, eu particularmente acho que nós temos que ter uma corte constitucional com uma competência completamente diferente dessa do Supremo Tribunal Federal, e nem por isso eu estaria praticando um ato antidemocrático. Eu não quero acabar com o poder judiciário, é isso que as pessoas têm que entender. Para mim, se eu critico o Supremo, eu estou criticando um órgão que, para mim, hoje, ele já está ideologicamente contaminado e não tem mais condições de julgar as pessoas que são conservadoras. A realidade é essa, porque os julgamentos são completamente diferentes. Então, a gente volta em um julgamento aí do ex-presidente. Os absurdos que aconteceram, sabe? Os bilhões que foram devolvidos pela Lava Jato. Pô, isso não vale nada. Isso não vale nada. A decisão de inúmeros magistrados que concluíram pela condenação, isso não vale nada. Sabe? Então, assim, é esse tratamento diferente que não pode acontecer. O camarada é culpado, tem que ser condenado e acabou, ponto final. Não importa a ideologia dele. Agora, a gente está sendo punido por ter uma ideologia conservadora. É isso que não pode acontecer. Lembrando que eu nunca vi ninguém dizer que deseja o fim do STF, querendo que se extinga o poder judiciário em si. Muitas vezes as pessoas podem, às vezes, não saber dizer o que estão pensando. Me parece claramente que as pessoas estão se colocando contrariamente às ideias de integrantes individualmente considerados, que podem ser e são substituídos ao longo dos anos, né? Quando aposenta um juiz, quando morre um juiz, entra outro no seu lugar, e assim sucessivamente com o passar dos anos. Então, o que me parece muito claro é que ninguém deseja o fim do poder judiciário, o fim do STF, a não ser os anarcocapitalistas que têm a sua filosofia, a sua ideologia de fim do Estado como um todo, o que me parece que também não é nada antidemocrático. As pessoas podem ter concepções de Estado, concepções de sociedade diferentes. Então, a pessoa pode escrever um livro ali dizendo, não, a minha concepção de sociedade seria uma sociedade sem instituições, sem a polícia ou sem os poderes. Eu gostaria que fosse assim, 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 assado. Por exemplo, tem um amigo meu que é anarcocapitalista, que ele diz, não, eu acho que deveriam acabar as instituições. Aí eu pergunto para ele, como você acha que deveria ser a polícia? Aí ele me responde, deveria ser algo feito de forma privada. Enfim, são concepções individuais das pessoas de como elas acham que o mundo deveria acontecer. O que não significa dizer que ele quer jogar uma bomba lá na polícia, que ele quer jogar uma bomba lá em Brasília. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, imagina só, se a gente não pudesse ter ideias sobre como a gente acha que as coisas melhorariam, a gente sequer poderia apresentar um projeto de lei para revogar uma lei existente. Por exemplo, a gente vê aí as pessoas fazendo marcha da maconha para pedir a descriminalização da maconha. E eu, francamente falando, eu acho que elas podem pedir isso.
Elas podem desejar que venha uma lei futuramente, ou até mesmo entrar com um pedido, algum deputado entrar com um projeto de lei para a descriminalização da maconha, do uso de maconha. Tudo bem, ele está no direito dele. Né? Isso não é antidemocrático. A gente pode até discordar do mérito da coisa, mas isso não é antidemocrático. Assim como se alguém entrar com um projeto de lei pedindo para que seja descriminalizado o aborto. Se no mérito eu sou totalmente contra, mas eu sou absolutamente a favor do direito desta pessoa de dizer o que ela pensa, por mais que isto me seja repulsivo. E isso é a liberdade de expressão propriamente dita. É você saber conviver com as ideias contrárias, com as ideias diferentes, sem querer criminalizar o que o outro está dizendo, por mais que aquilo me soe errado ou até mesmo repulsivo. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Né? Então, se alguém falou que deseja o fim do Supremo, ela não está sendo antidemocrática por causa disso. Muito pelo contrário, ela está dizendo ali o que ela acha que deveria acontecer. Não tem nada de antidemocrático nisso. É diferente dela dizer, vamos ameaçar alguém ou vamos matar alguém. Aí é diferente. Aí já existe uma apologia de um ato violento, o que é totalmente diferente. Então, precisa saber diferenciar uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas têm o direito de ter suas próprias concepções de mundo, né? E têm o direito, inclusive, de criticar autoridades individualmente consideradas que integrem um determinado órgão público. Aliás, o próprio ministro Alexandre de Moraes tem um voto muito conhecido em que ele fala ali claramente, né? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser ridicularizado, né, fique em casa, né? Não assuma esses cargos públicos. Né? Principalmente um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que é um cargo que você está ali na linha de frente, você está ali tomando as decisões mais importantes do país, e é óbvio que você tem que, no mínimo do mínimo, você tem que ter casca grossa para suportar com tranquilidade as críticas que você vai receber fatalmente. Porque não tem quem não seja criticado por ninguém. Isso não existe. Sem dúvida. E nessa linha que você falou, Ludmila, eu, por exemplo, eu entendo que, como o Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias processuais, na minha opinião, como professora, eu entendo que é desnecessário ter uma terceira instância, ter o STJ, né? Que foi criado com a Constituição. Eu não vejo necessidade de ter. Eu penso que deveria ter a primeira e a segunda instância, acabou o processo, né? Não ter a terceira. E o Supremo ser uma corte estritamente constitucional, sem competência criminal, apenas com competência constitucional. Então, quando eu explico isso para os meus alunos, quando eu falo isso no Instagram, eu estou praticando um ato antidemocrático? Ela quer o fim do STJ. Tá, e daí? Se achar o STJ desnecessário, é crime isso? Exatamente. Nessa mesma linha de raciocínio, né? E, enfim, mas eu concordo que também essa perseguição muito com quem fala, né? Não o que é dito, mas quem está falando, né? Se é uma pessoa muitas pessoas já falaram anteriormente a respeito disso e não houve nenhum problema. Invadiram o Supremo Tribunal Federal e não houve nenhum problema. Agora foi só soltar fogos em frente ao Supremo Tribunal Federal, para dizer que aquilo ali é um ato antidemocrático. Aí não, né? Então, o grande problema é esse, a diferença de tratamento. Então, essa falta de isonomia é que faz com que o Supremo perca a credibilidade. Então, a gente vai hoje, né, como a turma está acostumada a dizer, hoje a população conhece nominalmente todos os ministros, mais do que seu próprio time de futebol. Então, assim, por quê? Porque são ministros que estão em evidência. Antigamente não era assim. Quando eu fiz o concurso para MP, eu fiz o concurso em 89. Eu estudei ainda pela Constituição de 67, com a emenda de número 1 de 69, e veio a Constituição de 88, sabe? Surgiu o STJ, essas coisas todas. Então, assim, quando a gente via assim, lia uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, os olhos da gente até brilhavam. Falou, pô, isso aqui é a decisão do ministro do STF. Pô, é o cara, é o máximo que a gente tem em termos de justiça. Hoje não. Então, assim, não adianta a gente ficar, sabe, querendo, né, colocar panos quentes. Hoje o Supremo, ele é completamente desprestigiado por conta dessas decisões absurdas. Então, assim, mas decisões absurdas que têm um determinado foco, né? O foco é uma ideologia que hoje não é a ideologia do Supremo, infelizmente. Então, a gente vê ministros julgando pessoas que têm relação de afinidade com ele, que, assim, de uma suspeição evidente,
Mas o grande problema que eu vejo também é que para o Supremo não funciona o sistema de freios e contrapesos. Né? Aquela ideia bacana de Montesquieu lá, né? Isso acabou, isso não existe. Então, assim, hoje, na verdade, a gente se pergunta quem é que controla o Supremo? Em tese, a gente teria um Senado com essa competência. Mas o Senado não faz isso e nem vai fazer. Então, eu tinha até conversado com alguns amigos que fazem parte, né, do Congresso, para que a gente tem que ter uma emenda à Constituição urgente. Sabe por quê, Ludmila? Porque, assim, se eu quiser, né, se eu tiver uma ideia de um projeto de lei, pode ter uma iniciativa popular. Eu tenho um determinado percentual da população, como aconteceu com a alteração da Lei 8.072, né, que é aquele caso da Glória Pérez, que colocou o crime de homicídio, tal, tal, tal. Ou seja, há uma iniciativa popular para a criação de projetos de lei. Eu te pergunto, por que que a gente tem 3 milhões de assinaturas contra o Alexandre de Moraes? 3 milhões. Para que servem 3 milhões de assinaturas? Você mostrando a sua indignação contra o ministro Alexandre de Moraes, isso não serve para absolutamente nada. Para que serve isso? Então, assim, a gente tem que ter agora mecanismos para poder ter determinadas pautas no Congresso Nacional. Só assim a gente vai conseguir resolver. Eu não estou querendo, né, que também os ministros sejam processados indiscriminadamente, não é isso. Mas tem coisas tão evidentes, são crimes de responsabilidade tão evidentes, que é um absurdo que o Congresso não faça nada. E não vai fazer, porque o Congresso não se mexe, não se movimenta contra o Supremo. Então, se o Congresso não tem coragem, eu acho que a população pode ter essa coragem. Então, a gente já passou da hora da gente ter mecanismos, efetivamente, de controle popular sobre o Supremo Tribunal Federal. Se não for assim, não vai resolver. Eu não vou ficar dependendo de um Senado para pautar um pedido de impeachment do ministro. Não é problema pautar processo de impeachment de ministro, não. Os ministros não julgam todo mundo. Ora, se o camarada praticou um crime de responsabilidade, por que ele está imune? Então, eu te pergunto, o Supremo é a última instância, a gente recorre para quem? Então, assim, isso vai causando uma angústia, sabe? A população vai ficando angustiada com isso. E hoje, né, se a gente quiser entrar nesse assunto hoje já, graças a Deus, teve um decreto do presidente da República, que trouxe aí a graça. Se vocês quiserem falar um pouquinho a respeito disso também. Uhum. Quer falar, Ludmila? Começa a falar. Quero. Eu fiquei sabendo agora, acho que todo mundo, né? Essa notícia agora veio na parte da tarde. E explicar aí para o pessoal, tem 3 institutos, né, conhecidos, despenalizadores, que é a anistia, a graça e o indulto. A anistia seria mais abrangente, seria mediante uma lei mesmo. A anistia é da parte do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional faz uma lei, né, algo, né, coletivo, e anistia determinados crimes, né? A graça e o indulto é a mesma coisa, sendo que um é individual, que no caso é a graça, que foi o que aconteceu, né? E o indulto é coletivo. É uma espécie de perdão, digamos assim. Só que esse caso não é feito pelo Congresso Nacional, é feito pelo presidente da República. Então, o presidente pode conceder graça e indulto. Aí até queria discutir com vocês algumas coisas, porque as pessoas perguntam o seguinte: e quais os efeitos que essa graça, né, ou indulto, o indulto é a palavra mais conhecida, né? Mas na verdade foi graça. Qual o efeito dessa graça ou indulto? Porque a gente sabe que o Daniel Silveira, ele foi condenado também, além da pena privativa de liberdade de 8 anos e alguma coisa, ele foi condenado também a outras penas. Então são aqueles efeitos secundários, assim, são a perda do cargo, e uma pena de multa também, que acho que passa dos 200 mil reais, alguma coisa assim. Então, as pessoas perguntam, essa graça, esse indulto, isso vai abranger apenas a pena privativa de liberdade, aquela pena de prisão, ou abrange também a perda do cargo e a penalidade de multa? Então, se a gente procurar na lei, não existe na lei explicando exatamente os limites do indulto. Então, tudo o que é escrito a esse respeito é da parte da doutrina penal e da jurisprudência, porque a lei penal não especifica exatamente a lei, tá? A lei não especifica exatamente os limites disso. E até então, se a gente pega qualquer manual de direito penal, vai dizer que o indulto e a graça
extinguem apenas aquela penalidade de prisão, mas não têm o poder de extinguir as outras penalidades acessórias, no caso, perda do cargo e multa. Sendo que eu estava lendo agora o decreto, e o decreto fala expressamente que estará abrangendo a pena privativa de liberdade, isso aí não tem discussão, mas ele diz também que vai abranger a multa e a pena restritiva de direitos. Então, vai ser algo a ser discutido, mas, a meu ver, como a lei não faz nenhum tipo de distinção, a lei não está limitando, me parece que o decreto pode fazer isto. Mas vai ter uma discussão doutrinária, provavelmente, porque os doutrinadores e a jurisprudência sempre se puseram contrários a essa possibilidade do indulto e da graça se estenderem a essas outras coisas que não sejam a pena privativa de liberdade. Mas se a gente olhar por outro lado, a lei também não está proibindo nada. Então, a meu ver, vai valer o que está escrito no decreto presidencial. Eu queria até saber aí a posição de vocês quanto a isso. Posso falar primeiro, professor? Sim, O senhor é também. especialista aqui em penal? Então, como eu penso o seguinte, como anistia, graça e indulto são causas de extinção da punibilidade, a punibilidade, no meu entendimento, inteira seria extinta, né? Então, qual foi a punibilidade aplicada a ele, né? Qual seria essa punição? A pena de prisão e também a pena de multa. Então, eu entendo que estaria extinta todas as penas, né? A perda da função pública, que já seria um efeito da sentença penal condenatória, eu acho que aí é um pouco mais questionável. Aí acho que pode ter uma discussão, né? Mas eu também penso que, se foi extinta a punibilidade, se ele não poderá ser preso, se ele não poderá mais pagar multa penal, eu penso também que não teria um sentido de ter esse efeito da perda da função pública. Mas eu concordo que não é nada pacífico e vai ter entendimentos para qualquer lado, né? Até queria saber a opinião do professor e depois você, né, Ludmila? O que você acha em relação... você já falou, né, que o decreto poderia dispor sobre tudo e que estaria também abrangida para que não fosse perdida o mandato dele, né? Aí, só complementando, existe uma súmula do STJ, que é a súmula 631, que fala o seguinte, abre aspas para o STJ: o indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Então, tem uma súmula do STJ, mas a lei não está dizendo. Não, exatamente. Jurisprudencial. Então, vamos passar a bola coisa para o Rogério. Que está restringindo, né? Então, e não necessariamente porque existe uma súmula, o tribunal está correto. Porque, inclusive, o tribunal, o STJ, ele já teve uma súmula anterior, se não me engano, era a súmula, não sei se era 231, não me lembro agora, que na época, né, que ele falava que o roubo com arma de brinquedo era causa, né, poderia ser considerado uma causa de aumento de pena naquela época. Depois essa súmula foi cancelada até em 2000, porque o tribunal viu que tinha simulado errado. Então, não é porque nós temos uma súmula, eu tenho muito medo de súmula, na verdade, porque a súmula engessa os pensamentos. Então, assim, não é porque existe uma súmula que a súmula está correta. A minha primeira dúvida com relação a o decreto da graça foi porque a lei de execução penal, ela fala em condenado. Então, à primeira vista, a gente teria que entender que só poderia ser concedida a graça após a sentença penal condenatória. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, através até de voto do ministro Alexandre de Moraes, já entendeu, e agora se mudar de opinião vai ficar muito feio, né? Já entendeu que a graça ou indulto de uma forma ampla, né, tanto individual quanto coletivo, ele poderia ser concedido antes do trânsito julgado. Então essa já é uma questão liquidada a fatura. Por isso que o presidente se preocupou em colocar aqui no finalzinho do decreto, no artigo 3º, artigo 3º que fala a graça inclui as penas privativas de liberdade, multa ainda que haja inadimplência, papapá. Tem uma partezinha do decreto aqui que eu não estou aqui achando, que fala que vai se aplicar mesmo antes do trânsito julgado. Então, assim, isso já é importante porque já liquida a fatura, já existe decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e acabou. Então, com relação aos efeitos, né, da condenação, vamos dizer dessa forma, houve a extinção da punibilidade. Então, se não houve nem efetivo cumprimento da pena, ou seja, se por nenhum instante esse sujeito perdeu o mandato,
Na minha opinião, nesse caso especificamente, eu acho que não há perda de uma data. Ou seja, vai ser discutido sim, porque o Supremo não vai engolir simplesmente esse decreto, né? Agora, não engolir vai ficar muito vergonhoso, porque o Supremo, por várias vezes, decidiu de acordo com o decreto, né? Com o decreto de indulto. Então, assim, mudar de opinião agora, como aconteceu, inclusive, e o Supremo ele faz isso com a maior tranquilidade também, né? Como aconteceu o problema do cumprimento de pena, depois de, né, confirmação em segundo grau, podia, agora já não pode mais. A gente sabe que essas decisões são todas assim. No próprio julgamento, né, do mensalão, muitos ministros mudaram de opinião especificamente para aquele processo, depois voltaram às suas posições anteriores, que é vergonhoso, né? Mas, enfim, mas hoje, na situação atual, eu acho que o caso Daniel Silveira está liquidado, a fatura está resolvido, e se o Supremo mudar de opinião, vai ficar muito estranho. Aí eu quero ver o que a mídia vai falar. Do Supremo mudar especificamente por causa de um caso concreto. Eu queria até saber a opinião de vocês, que muita gente está me perguntando também. Na minha opinião, acredito que vocês pensem igual, como é um ato privativo do presidente da República, essa questão não seria passível de ser reanalisada, né? Mas eu acredito que vai ter algum partido político, vai ter algum político que vai levar a questão, né? Com certeza. Dizendo que é um decreto inconstitucional, né? É absurdo, né? Então, vocês acham que isso vai acontecer? Que possivelmente isso vai acontecer, vai ser levado, vai ser questionado no Supremo, né? Vai. Isso é um ato privativo do presidente da República. Isso é um direito do presidente da República que não pode ser suprimido. E o Supremo já decidiu várias vezes nesse sentido. Então, mudar de opinião agora seria, assim, honestamente, seria ridículo. Seria a desmoralização completa do tribunal. Até lembrando que no caso na época do ex-presidente Michel Temer, que ele também editou um indulto, né, de Natal, um indulto extremamente permissivo, né, que exigia pouquíssimo cumprimento de pena, principalmente afetava grandes corruptos, né? A questão até foi levada ao STF, se não me falha a memória, foi a ex-procuradora-geral. Teve uma breve suspensão dos efeitos desse indulto, mas depois, em julgamento, a maioria do Supremo manteve o indulto, manteve todos os benefícios causados, né? Causados aos réus. Então, deixa eu ver aqui se o Giovanni já chegou. Ainda não, gente. Giovanni já deve estar chegando aí. Oi? O William caiu mesmo, né? O William caiu. A gente tem que fazer a vaquinha realmente para a internet dele. Mas, professor Rogério, você acha que sendo levado ao Supremo, você acha que o Supremo vai de alguma forma dizer que é um decreto inconstitucional para caçar seus efeitos? Estou trazendo uma pimenta aqui ao debate. Assim, o que a gente tem visto, o cenário não é nada favorável, né? Mas o que eu estou dizendo, assim, o Supremo mudou de opinião aí várias vezes e beneficiou todos os condenados do processo aí da Lava Jato. Foi uma coisa ridícula, uma coisa absurda. Só falta agora o erário ter que devolver aquele que foi subtraído, né? E a gente já escutou esse papo. Se o cara foi absolvido ou o processo foi anulado e o dinheiro... sabe? Isso é vergonhoso, sabe? Isso é o cúmulo. Então a gente está vivendo uma crise, na verdade, da justiça de uma forma assustadora. Só abrindo um parêntese aqui, aconteceu recentemente, né? A gente fica vendo essas decisões, por isso que eu falo que, assim, a gente é jurisprudência e a gente tem que olhar com muita reserva. Porque recentemente aconteceu um caso onde uma pessoa... Uns 3 criminosos foram surpreendidos com 700 quilos de cocaína. Houve um trabalho de inteligência, né? A operação chamava-se Chupa Essa Manga, que realmente os camaradas tiravam os caroços das mangas e colocavam a cocaína lá dentro. 700 quilos também. Não estou falando de 7 quilos ou 7 gramas, 700 quilos. Sabe? E você ter todo um processo anulado porque dizer que aquela situação ali não havia mandado... Isso é um caso clássico de crime permanente. A inteligência levantou que ali era o lugar que o cara tinha em depósito. A polícia vai, como a Ludmila explicou bem a situação do flagrante, está acontecendo. A droga está lá. Aí você anular porque não houve uma... Assim, me ajuda, né? Então hoje a gente fica assim com o pé atrás porque realmente a justiça está dando uma contribuição desfavorável absurda, né? Assim, pelo menos pelos anseios da sociedade, né? Então, assim... Eu não duvido de nada, honestamente falando, mas essas semanas aí vão dizer pra gente o que vai acontecer. E se acontecer, a gente se reúne e faz outra live. Sim, né? Sem dúvida. Porque o Instituto do Flagrante seria posto em xeque, né? A coisa mais clara, né? É um flagrante. Sim.
Quer dizer, você está em flagrante. Sim. Nessa situação de flagrante é justamente a situação que você não precisa de um mandado. Sim, exatamente. E não tem hora para isso. Você não precisa dele. Sim. Quer dizer, criar uma situação de flagrante que precisa de mandado. Então, assim, e é justamente porque está em flagrante, porque não tem hora para acontecer. Está acontecendo. Então, não importa que seja noite, não importa que seja dia, está acontecendo. E a pessoa tem que agir. Sabe? Mas a gente está vivendo um momento assim, bem difícil, sabe? Momentos bem complicados. Esse é o típico crime permanente, né? É o crime permanente. A guarda de entorpecente, né? A situação de flagrância ali acontece a cada instante. Ela se perpetua. Né? Então, mas tá complicado, né? Deixa eu ver se mais uma vez... Aqui, professora, eu vou ter que sair da live agora. Tá bom também, já vou aceitar aqui o Giovanni. Tá, então mas brigadaço, tá? Eu vou me despedir. Eu que agradeço. Tchau, Rogério. Tchau, Ludmila. Beijo pra você. Tchau, Tamé. Boa continuidade para vocês. Obrigado. Valeu. Fala, Giovanni. Tchau. Fala, meu patrão Rogério. Tudo bem? Aí, meu irmão? Como é que você tá? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Saudade de você. Boa noite. Giovanni. Tudo bom, doutora Ludmila? Como é que você Tudo tá? bom? Giovanni, o arremate é contigo. Nós estamos falando aqui já há um tempão. E agora você dá tuas considerações aí sobre tudo que está acontecendo. Vamos te ouvir. Pois é, primeiro, obrigado, boa noite aí para todo mundo. Desculpa não estar desde o início aí, eu estava ministrando aula aqui para os nossos alunos. É um privilégio estar com você, Rogério, meu amigo de longa data, com a doutora Ludmila aqui também. Eu acredito que muito do que eu vou falar já tenha sido falado por vocês que me antecederam, mas é apenas para a gente reforçar tudo que foi dito. Agora, no final da tarde, nós tivemos uma notícia muito boa, opinião pessoal minha, notícia muito boa da concessão do indulto pessoal, da graça especificamente, para o Daniel. Mas eu acho que, como a doutora Ludmila bem falou hoje no Twitter, nós, professores de direito, nós temos que nos posicionar, Rogério, porque nós não podemos admitir a subversão de tudo aquilo que há tantos anos nós estudamos, ensinamos e defendemos, né? Nós estamos vendo, eu estou vendo, depois de 25 anos como professor, a subversão da lógica elementar do processo penal e do direito penal brasileiro. Condenações por crimes que não existem, tipificações por atos de vontade do Supremo Tribunal Federal, interpretações de analogia, lato sensu, só para lascar o réu, o que eu chamo nas minhas aulas de direito penal dos amigos, que nós temos o direito penal do inimigo, mas no Brasil nós temos o direito penal dos amigos. Né? Se você é amigo do rei, você tem um tratamento. Você é inimigo do rei, você tem outro tratamento. Nós temos o direito penal de velocidade tartaruga, que é quando se tem interesse em prescrição, não é primeira, segunda, nem terceira velocidade, é velocidade menos 2 aí. Então, assim, nós precisamos trazer essa mensagem, Rogério, para os nossos alunos, de que vale a pena continuar acreditando no bom direito. Vale a pena investir no conhecimento jurídico para ter bagagem de contra-argumentação. Eu tenho certeza que já foi falado, por exemplo, de toda a inversão no inquérito das fake news, no chamado inquérito do fim do mundo, aí, como é o nome do livro que a doutora Ludmila bem escreveu e participou, já foi falado em toda a inversão da lógica do sistema acusatório. Professor Rogério também faz parte Professor Rogério também está no livro, né? Condenação da doutora Cláudia Piovesan, lá, do marido dela também. Então, assim, a inversão de toda a lógica do sistema acusatório, você ter na mesma pessoa que deveria ser o primeiro e maior preocupado de tudo, de não permitir que isso acontecesse, a figura do inquisidor, a figura do julgador, a figura da vítima, você admitir algo razoável à questão da jurisdição universal, eterna e permanente, você não delimitar uma competência territorial, você não delimitar uma competência de mérito, você não delimitar uma competência para julgar em relação à matéria, e tudo isso ser tido como normal num país onde nós crescemos envoltos em garantistas hiperbólicos, Rogério. Então não faz o menor. Quantos e quantos congressos eu e você, que somos mais velhos, fomos chamados de punitivistas? Quantos congressos nós participamos e levamos o nome de punitivista, quando na verdade o que nós queríamos era um tratamento uniforme entre a defesa da vítima e da sociedade e a preservação dos direitos do agente delituoso, do processado, do indiciado, independente como estava. E nos chamavam de punitivistas porque não se pode admitir nenhum
tipo de rompimento nas premissas constitucionais de defesa do réu. O devido processo legal é uma pedra fundamental que não pode ser subvertida. E agora foi. E os garantistas estão em silêncio. Os garantistas estão calados. O que é isso? Medo? Conivência? Não, vamos ficar em silêncio porque a gente não pode se indispor com a Suprema Corte, que eu quero que um livro meu seja citado num julgado da Suprema Corte. Veja, nós respeitamos a instituição. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, todos os tribunais superiores e alçadas inferiores, eles são instituições que estão além das pessoas que o compõem. Sim. Uma coisa é o STF, instituição. Outra coisa são as pessoas que o compõem. A composição do STF agora vai passar, a corte vai ficar. Nós respeitamos as instituições. Mas será que nós, professores, no exercício da nossa liberdade de cátedra, vamos nos calar quando nós achamos que o nosso objeto de estudo está sendo subvertido e está sendo criado uma teratologia jurídica? Não me parece razoável. Eu acho que nós, como professores, temos que ser exemplo. Nós vamos nos acovardar nesse momento. Então, eu estou fazendo minhas considerações até mais pessoais, porque eu sei que tudo de ordem mais técnica, com certeza já foi dito por vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês, ao me antecederem aí, com toda a maestria e toda a genialidade de vocês, já trataram dos termos técnicos. Então, o que me cabe, eu acho, aqui na contribuição é fazer esse clamor aos nossos alunos. Certo? É fazer esse clamor de direito. As pessoas falam em bom direito. Eu não acredito em bom direito e mau direito. Eu acredito no direito. No direito que está na lei, regido por premissas constitucionais que são o nosso norte. Eu acredito muito numa frase do mestre Nelson Hungria, onde o mestre Nelson Hungria ele nos dizia, você lembra dessa frase? Que nós temos as regras normativas que são o nosso chão, que são a nossa base, e as normas constitucionais que são o nosso norte. O que nós estamos querendo é apenas que as premissas constitucionais elementares sejam respeitadas quando elas nortearem a aplicação das regras infraconstitucionais. E só abrindo um parênteses, Giovanni, já foi o tempo do ministro Nelson Hungria do Supremo. Já foi o tempo do ministro Nelson Hungria. Bons tempos, né? Bons tempos do ministro Nelson Hungria. Bons tempos do ministro Nelson Hungria. Para o pessoal mais jovem aí, que não sabe, o nosso Código Penal ele é quase todo baseado no projeto que o próprio Nelson Hungria fez, né? Sim. E você, quando se debruça sobre os anais do STF aí, você vê a tecnicidade dos julgados. E uma outra coisa que eu não sei se vocês falaram, Rogério, sabe uma coisa que me causa muita espécie? Doutora Ludmila também, não sei se concorda comigo. Eu sou de um tempo onde nós não falávamos cotidianamente do Supremo Tribunal Federal. Sim. Eu sou de um tempo onde o STF ele se destinava àquelas questões de mais alta reflexão jurídica, aqueles temas que até o próprio constituinte originário talvez não tenha se debruçado. E hoje, se você chegar para qualquer aluno nosso e perguntar a escalação da seleção brasileira, talvez ele não saiba. Mas se você perguntar quem são os ministros do STF, não só eles sabem, como conhecem as particularidades e as minúcias. É verdade. Não, aquele ministro assim, aquele ministro que vota assado, aquele ministro que vota dessa forma, isso não me parece bom. Sim. Nós estamos falando de uma máxima corte constitucional. Isso não me parece algo que seja salutar para o Estado de Direito. Isso não me parece algo que seja salutar até para a fortaleza das instituições. E se isso acontece por algum motivo. Se o Supremo está tão, aspas, em vista, é porque ele talvez esteja assumindo um protagonismo que vá além do que lhe cabe. Eu não tenho nada contra o ativismo judicial, mas é até a página 2 do livro, do capítulo 1 do livro. Eu acho que o ativismo judicial é necessário em certos momentos. Em algumas situações, sim. Em algumas situações. Mas na hora que o ativismo judicial vira imperatismo judicial, aí nós temos um problema a resolver. E eu acho que esse problema ele não é resolvido com conflito, esse problema não é resolvido, em minha opinião, com conflagração. Eu acho que pessoas ponderadas, elas buscam argumentos. Se você precisa partir para a briga, é porque você não tem argumento. Mas eu acho que esse conflito, ele precisa, se não for sanado agora, nós precisamos criar uma base de pensadores do direito que amanhã, quando nós já estivermos aposentados e essa nova geração que nós estamos preparando estiver assumindo nosso lugar, ela tem argumentos suficientes para se contrapor. Porque uma coisa que me causa muita preocupação, doutora Ludmila, é que hoje as pessoas são contra por ser contra. Eu sou contra porque eu não gosto. Um jurista não pode ser contra ou a favor de uma coisa por um mero ato de vontade. Um jurista tem que ser contra ou a favor de alguma coisa porque ele tem fundamento.
ele tem leitura e ele formou sua convicção. E, infelizmente, são inúmeros, mas um dos motivos que nos levou a esse estado tão estranho de coisas que nós estamos vivendo hoje é porque nós vimos na última década a formação de uma geração de bacharéis em direito, de juristas, que estavam mais preocupados em repetirem conceitos e formas do que refletirem em criar suas próprias ideias. A doutora Ludmila fala muito na guerra cultural do direito. Ela tem um curso, inclusive, muito bom sobre a guerra cultural do direito. E tem uma passagem do curso dela onde ela fala que nós perdemos... Eu não vou lembrar as palavras exatas, doutora, mas a ideia é que nós perdemos a capacidade de ler e refletir sobre o direito. Quantos alunos nossos saem da graduação de Direito sem nunca ter lido O Caso dos Exploradores de Cavernas, que eu acho que é o primeiro livro que a nossa geração lia. É o primeiro livro de todo mundo. É o primeiro livro de todo mundo, sei lá, Vigiar e Punir. Pois é, até para você discordar de Foucault, você tem que ter lido Foucault, né? Sim. Ler o processo. Foucault não serve de exemplo para ninguém, só de suicídio ele tentou 3 vezes. Pois é, então eu acho que isso falta. E acho que para nós evitarmos esse estado de teratológico de coisas no futuro, nós precisamos ter essa preocupação. Primeiro, de nos posicionar, mostrar a nossa face com educação, mas com firmeza, de dizer, olha, nós não consideramos normal isso que está acontecendo. E dar aos nossos alunos, cada um na sua área de atuação, esse fundamento de ele poder ter o contraponto e ter o argumento, ele ser favorável ou contra, não por um mero ato de vontade, mas por uma bagagem jurídica. Uhum. Eu não sei se a doutora Ludmila concorda comigo aí. Eu endosso integralmente as palavras do professor Giovanni. Realmente, eu peço aqui aos espectadores que são do direito para que não desistam do direito. Porque eu vejo, às vezes, alguns alunos mandando mensagem: professor, eu vou desistir do direito, está muito contaminado. Eu falo, não faça isso, não desista do direito. Imagina se pessoas, né, que estão ali com os pés no chão começarem a desistir do direito. Aquele espaço vago não vai ficar vago. Alguém vai assumir. E quem vai assumir são pessoas de pensamento contrário, são pessoas que são inimigos do direito. Sim. Então, não desistam do direito. Vocês estão vendo aqui que nós aqui, tanto eu como o professor Giovanni, como o professor Rogério, nós somos professores e estamos aqui dizendo o direito como ele é e sempre foi. Então, a gente está aqui tentando mostrar para vocês que ainda existem professores, existem pessoas do direito que não abandonaram o direito e não corromperam a sua inteligência jurídica. Então, não abandonem, permaneçam no barco. Eu sei que estamos passando por um maremoto, mas vamos, né? Agora ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos tentar permanecer no barco, né? Se alguém cair na água, a gente joga boia e vamos tentar aqui fazer esse resgate, porque realmente estamos num momento sombrio, digamos, como eu nunca imaginei que nós pudéssemos passar. Então, eu endosso as palavras do professor Giovanni. A gente está mais do que numa situação de ativismo judicial. Isso aí, a gente até passou dessa fase. O ativismo judicial é um instrumento da chamada juristocracia, que seria, na verdade, não é uma nova ordem jurídica, é uma nova ordem política, é uma nova composição do Estado, em que o poder judiciário, diferentemente do que foi previsto lá naquela tripartição de poderes clássica que a gente conhece, executivo, né, legislativo, judiciário, na juristocracia, essa ordem política, ela é modificada para jogar um peso maior no judiciário. Então, a juristocracia não é uma nova ordem jurídica, é uma nova ordem política, é uma nova formação do Estado. Acaba a tripartição de poderes tal como nós a conhecemos, já que um dos poderes ele ganha predominância, proeminência em relação aos demais. Então, estamos já no Estado juristocrático. E é isso que as pessoas precisam compreender. Né? Os alunos... Perdão, doutora Ludmila, a senhora me permite só uma parte de complementação aí nas suas palavras? Pode pegar a palavra. E o que mais me preocupa nessa juristocracia é porque quando você tem uma ordem política, a ordem política é submetida ao escrutínio popular.
Se você tem uma ordem política, principalmente para decisões que seriam lá pela tripartição de Montesquieu e do espírito das leis, do cunho legislativo e do cunho executivo, essas decisões elas estão submetidas à vontade popular em maior ou menor medida, mas você tem ali eleições, que essas eleições vão indicar bem ou mal o rumo que está tomando. Quando você transfere e gera essa hipertrofia do poder judiciário, você tira essa capacidade de escrutínio popular. Você cria um governo, na prática, de poucos que não devem satisfação a ninguém. Porque o legislador, principalmente nessa época de rede social, onde a informação chega um pouco mais fácil na pessoa comum, esse legislador agora, o nosso deputado, ele vai ser submetido à vontade popular na eleição de outubro. Sim. Parte do Senado vai ser submetido à vontade popular. O executivo, seja estadual, seja federal. Mas quem é que vai submeter ao escrutínio popular o Poder Judiciário? Ninguém. Sim. Não vai só submeter. Uma parte contigo, Giovanni, e muitas vezes a própria inação, vamos dizer, do Congresso Nacional, isso importa em vontade popular. Então, por exemplo, o Congresso Nacional não querer legalizar o aborto, isso não legitima o Supremo a fazer isso. É uma vontade do povo. Eu não quero fazer isso. Então, um ministro ou os 11 ministros não podem substituir a vontade popular. E é isso que está acontecendo. Quando a gente fala de ativismo, mas o Supremo não regulamentou essa matéria. Irmão, não regulamentou porque o Congresso representa o povo, perdão, e não quis regulamentar porque acha que não deve. Não é o Supremo que vai decidir isso. Então a gente está vivendo assim, Giovanni, momentos realmente muito complicados, sabe? Muito complicados. E até porque se você admite que a regulamentação tem que ser por a vontade de poucos, você está dizendo, olha, existem pessoas iluminadas que estão acima das pessoas comuns, né? Eles definem o destino da nação, né? E assim, numa canetada, né? Mas, enfim. Mas, não, Rogério, o que eu tenho para dizer é, não vamos esmorecer. Você sempre que fala comigo, usa uma frase. Nós estamos na mesma trincheira de combate e eu tenho certeza que na trincheira onde eu estou ladeado de pessoas honradas e de brio. Então, não vamos desistir, vamos continuar firmes aí. Que na trincheira vale mais quem está do seu lado. Sim. Esse que é o grande lance. E assim, como eu falo com o meu time aqui na secretaria, ou todo mundo chega na praia, ou todo mundo morre afogado. Mas ninguém fica para trás, não. Ninguém fica sozinho. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está dando a cara, poucas pessoas querem fazer isso, né? Como você falou no começo, a gente está vivendo momentos complicados que os garantistas, eu cheguei até a comentar rapidinho isso aqui também, tá todo mundo nas suas tocas, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo se passando normalmente, aqueles que no passado batiam no peito, brigavam, né? Pelas garantias todas, hoje todos estão calados. Então a gente vê que isso é um garantismo seletivo, né? Então agora a gente está para entender exatamente o que era o garantismo, mas, enfim. Mas, gente, eu queria agradecer demais a vocês, viu, Ludmila, Giovanni, né? Esse teu fechamento aí era o que faltava, Giovanni, né? Só faltava o teu encerramento, irmão. E agradecer a galera toda que ficou com a gente aí nessa quase 1h30 aqui de live que a gente teve. Não vamos desistir, né? Como diz aí a mensagem do Giovanni, da Ludmila, da Tameia, do William. Nós estamos juntos aí nessa empreitada aí, nessa guerra, e a gente tem certeza que a gente vai vencer. Né? Não é possível que haja tanta subversão de valores como tem acontecido nesses últimos anos e obviamente que a gente não vai ficar quieto, né? Por mais que a gente só tenha, na verdade, por enquanto a voz, é isso que a gente tem, né? E nós como os professores, a gente tem esse dever, a gente tem, na verdade, essa missão, né? Então, Ludmila, se você quiser as suas considerações finais aí. Sim, queria agradecer ao professor Rogério aí pelo convite, né? Mais uma vez, cumprimentar também o professor Giovanni, sempre um companheiro aí nas trincheiras. E lembrando sempre que nós três aqui, e assim como a Tameia e o William, nós somos professores. E muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, mas você não vai fazer nada? As pessoas não compreendem o seguinte, pensa num tabuleiro de xadrez. Cada peça ali faz uma determinada jogada no tabuleiro. Nós, como professores, podemos fazer certas jogadas. Já o político, a depender de onde ele está, ele consegue fazer uma outra jogada. Então, não se pode esperar de um professor fazer uma jogada que seria característica de um político ou de um agente do Poder Executivo, enfim. Cada um é o famoso cada um no seu quadrado. Então, nós aqui, como professores de direito penal, né, nós estamos aqui na seara cultural, não na seara política propriamente, a não ser que seja um membro do Executivo, do Legislativo, enfim.
Mas como professores, nós estamos na seara cultural. Então, aqui nós vamos produzir textos, produzir aulas como essa aqui que está acontecendo hoje, aula aberta ao público, esse seminário. Nós vamos produzir o conteúdo jurídico, né? Vamos escrever livros, enfim. Essa é a nossa jogada no tabuleiro, né? E outras pessoas vão fazer outras jogadas, vão pegar, de repente, o que nós estamos produzindo como pessoas, né, da área cultural do direito e vão utilizar, de repente, na política, enfim. Cada um faz uma jogada no tabuleiro de acordo com as suas possibilidades. Então, nós, como profissionais do direito, como professores, vamos produzir o conteúdo jurídico por meio de aulas, por meio de textos, por meio de escrita de livros, para produzir esse conteúdo, né, povoar o imaginário jurídico, de forma que esse nosso conteúdo seja utilizado por outras pessoas que vão fazer uma outra jogada no tabuleiro. Então, as pessoas fazem muita confusão. Ah, mas você não vai fazer nada, mas isso aqui que a gente está fazendo é o quê? Nós, como professores, fazemos exatamente isto. Então, eu não sou uma pessoa da área política, eu sou uma pessoa da área cultural, eu sou uma professora. Então, vamos ter mais inteligência para compreender que é cada um no seu quadrado fazendo a jogada que está ao seu alcance. Então, eu agradeço aí ao convite e contem sempre comigo. Obrigado, Ludmila. Giovanni? Eu faço minhas palavras da doutora Ludmila, volto com a relatora, acho perfeito, é isso mesmo. A guerra é travada em vários campos e para cada missão existe um combatente específico. Então, se no campo de batalha você tem um infante, um matibé, o cavalariano, o comunicante, aqui nós temos o formador cultural, nós temos o político, nós temos o agente executivo. Nós estamos trabalhando na formação cultural e estamos fazendo o nosso. E, doutora, se essa live que o meu patrão Rogério promoveu hoje, ela servir de inspiração, o fato de nós 5 estarmos mostrando o nosso rosto aqui, dando a famosa cara a tapa, se ela servir de inspiração para talvez aquele que não tem o tempo de estrada que nós temos, ou os livros, ou a bagagem que nós temos, que também se sente indignado em um operador do direito, ele começar com respeito à educação, também dar a sua opinião, dar a sua cara a tapa, já vai ter valido a pena demais. Então, se você se sente incomodado com tudo isso que está acontecendo, se você acha que esse não é o direito o qual você tanto estudou e tanto abraçou, você pode contribuir? Pode. Como você pode contribuir? Pega essa live do Rogério, manda para um amigo, fala lá, olha, vem ali no perfil do professor Rogério, vê o que o doutor William Douglas falou, o que o professor Rogério falou. Você é um professor da sua faculdade, com todo respeito, abre espaço para o contraditório dos seus alunos, vá lá na sua rede social e se posicione com a educação. É assim que se luta a guerra cultural. A guerra cultural é lutada com argumentos e com exemplos. Se esse nosso exemplo se espalhar e amanhã tiver ali uma outra live de um outro jurista que estava esperando para fazer, já valeu. Venha para a trincheira. O direito precisa de pessoas que estejam dispostas a defender. E eu acho que isso aqui, como a doutora Ludmila falou, é a nossa contribuição. E não se enganem, tá? Mostrar a cara, como nós estamos fazendo no momento que nós vivemos, não é fácil. A gente sabe o que vem pelos bastidores aí, mas nós fazemos isso porque nós acreditamos no direito e nós vivemos dele. Então, nós temos que defender aquele nosso bastião com o qual nós nos abraçamos. E, Rogério, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Você sabe que eu valorizo muito a questão da honra e é muito honrado e honroso para mim estar ao lado de vocês. Obrigado, irmão. Ludmila, brigadaço. Giovanni, né? Vocês são irmãos do peito aí, Tamé, que já foi, William. Obrigado por tudo. Tamo junto na trincheira. Força e honra aí, galera. Vamos vencer essa guerra. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.